O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe destes poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, e levei o termo à obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que tu me destes no meio do mundo. Eram teus, e tu os confiastes a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me destes vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me deste, e eles as acolheram, e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, neste evangelho de hoje, nós podemos até recordar o evangelho de ontem, da qual o testamento da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, seu momento final, ali antes dele se entregar, antes dele morrer por nós. E agora, neste momento, nesse evangelho, nós temos o que nós conhecemos como a oração sacerdotal. Jesus que ora ao Pai, Jesus que entra em intimidade ao Pai porque a sua hora se aproxima. No Evangelho de João nós vemos várias vezes a palavra hora. Quando Jesus, por exemplo, está nas bodas de Caná, a mãe de Jesus chega para ele e diz: olha, acabou o vinho. E Jesus fala: mulher, mas isso não compete a nós, minha hora ainda não chegou. E quando se fala hora, porque o Evangelho de João, ele quer demonstrar para nós que a hora de Jesus é a hora da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição. E esse evangelho de hoje fala muito de glória. E quando nós falamos glória, o que a gente imagina? Nós imaginamos, algo extremamente celestial. Mas a glória de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, se dá na sua paixão, na sua morte e ressurreição. Nunca uma coisa isolada apenas, mas no conjunto das três coisas: paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Para João, o evangelista João, a cruz ela não é derrota, mas ela é revelação da glória de Deus. Jesus se revela na cruz como um Deus Filho obediente ao Pai, como um Deus de amor que entregou a sua vida. Ele revela quem Ele é. E quem Ele é? Quando nós olhamos para Jesus na cruz, o que nós podemos enxergar? Não podemos ver simplesmente um homem que morreu. Não. Mas é o amor que se entregou. Jesus morreu por nós, por amor a nós. A cruz revela quem Ele é. Deus, Ele é amor. Deus é amor. E também o Evangelho fala da vida eterna. A vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. A vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Então, nesse versículo, diz para nós que a vida eterna é o ato de conhecer a Deus. E conhecer na Sagrada Escritura não é simplesmente conhecer como nós conhecemos uma pessoa hoje, ou eu conheci uma pessoa ontem. Não. Mas conhecer é entrar em comunhão. Conhecer é ter intimidade. Conhecer é viver um relacionamento. Isso é o conhecer na Sagrada Escritura.
O conhecer a Deus nos revela a vida eterna. Isso é a vida eterna, é conhecer a Deus. Ou seja, é viver na intimidade, na profundidade, na presença de Deus. Então a vida eterna, ela começa aqui. Por mais que nós possamos sofrer aqui, ter sofrimentos, tristezas, decepções, mas a vida eterna começa aqui porque nada, nem ninguém, nem nenhuma circunstância é capaz de trazer ao nosso coração a verdadeira paz, a paz interior, o amor, a não ser Jesus Cristo. O sentido da nossa vida quem dá é o próprio Cristo, é o Divino Espírito Santo, é Ele. Ele é o sentido da vida. Então, a vida eterna começa aqui quando nós reconhecemos. Mas quando nós morrermos, aí sim, nós vamos viver numa intimidade profunda com Deus no céu, onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais dor. E esse evangelho mostra para nós também que Jesus, ele cumpre a sua missão, né? Eu te glorifiquei na terra e levei à perfeição a obra que me deste para fazer. Qual é a obra que o Pai deu para o Filho fazer? Se entregar para a nossa salvação. E Jesus, mesmo diante ainda desse contexto de morte, onde ele já vai ser entregue, onde ele vai se entregar, ainda assim, Jesus, ele reza pelos seus discípulos. Ele diz: eles eram teus e tu os destes a mim. Jesus, ele reza pelos discípulos, pede pelos discípulos. Quanto amor, né, que Jesus revela. Mesmo em meio a essa circunstância difícil que ele passa, ele ainda assim reza pelos discípulos. Que nós possamos ter a Jesus como modelo na nossa vida. Ele que rezou diante desse sofrimento, diante do seu momento de entrega, nós possamos ter uma vida de oração constante, sermos obedientes a Deus e começarmos a vida eterna aqui. E a vida eterna começa a partir de quem conhece a Deus, que é intimidade. E nada melhor do que ter intimidade com Deus do que tendo uma vida de oração. A vida de oração nos leva à intimidade com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Amém.